Bora, pessoal! Parando aqui, minha folguinha aqui para falar com vocês, né? Porque vai ter simulado, prova do Enem chegando, e algumas regrinhas para a gente não esquecer para a avaliação, né? Afinal de contas, é uma prova, tem toda uma estrutura, tem todo um litígio de organização, e você consegue seguir esses ritos, né? Respeitando todos os elementos cobrados que serão avaliados, você, consequentemente, terá um bom resultado ao final de tudo, certo? Vou aqui esperar para vocês, tomar aqui um pouquinho, né, meu suquinho. E de lei, né? Um dia desse. Deixa eu botar aqui. Ó, gente, eu estou falando assim porque eu tô com um monitor a mais aqui na minha frente, enquanto eu estou aproveitando aqui o dia. E... Consegui. Primeira coisa importante, né? Eu coloquei aqui a imagem dessa. Eu não sei se vocês já assistiram essa, essa série lá do Multishow, muito boa, por sinal. É uma, um rapaz que mora na favela, alguma coisa assim, mas é bem engraçado. Coloquei porque momentos de prova são momentos de riso e de terrores também, mas a gente não pode deixar isso tomar, gente, certo? Então, vamos aqui a alguns conselhos práticos que vocês devem seguir na avaliação, não só essa, mas todas as outras provas que vocês vierem a fazer, certo? Provas em que a produção escrita seja exigida. Primeira regra inicial é releia. Não entendeu? Releia de novo e de novo, quantas vezes for possível. Estou dizendo isso por quê? Porque às vezes você se passa, tem aquela palavra-chave aqui, o Nelson, eu não entendi, tem traves, cara, preconceito ali, tem uma trava aqui para mim, não rolou. Se você consegue se ater a esses detalhes mínimos, você consegue se sair muito bem na prova, e às vezes com cansaço de uma avaliação de outras questões da noite anterior, desgaste emocional, físico que você tenha tido, isso pode acabar ofuscando sua interpretação. Então, para evitar que você seja penalizado em algo tão pequeno, então releia de novo, veja os textos motivadores, pode riscar o papel, exceto a folha definitiva, risque mesmo, marque, anote as palavras, porque ali está para ser usado com este fim. Segundo item, esse é, meu Deus, aqui é de lei, né? Desde quando estou no ensino médio dando aula que eu venho repetindo isso, é o projetinho de texto. Não pode faltar o mágico, você tem que ter um plano pronto, né? Vai fazer isso, Zé. A ideia vai ser essa, acabou, já foi, perfeito. Organizei o que eu vou botar na introdução, qual é o repertório, desenvolvimento, qual é o repertório, qual é o tópico frasal, com desenvolvimento 2 no mesmo rito, e na conclusão, os 5 elementos, que é quem vai fazer, como fazer, quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, detalhamento desse item anterior de qualquer um dos outros e, por último, a finalidade. Se eu projeto isso previamente e consigo escrever depois no rascunho e, consequentemente, na folha definitiva, eu consegui cumprir, então, um projeto de texto estratégico, respeitando o que a competência 3 avalia prioritariamente, que esse projeto de texto cumprido, com marca de autoria, que vai para além do que está escrito já nos textos motivadores. Senhores, cuidado com repertórios, né? Porque às vezes a pessoa pegou um tema, não lembro de nada nessa. Senhor. Ah, eu só lembro desse aqui, desses coringas aqui. Aí não tem nada a ver, né? Ou então coloca um repertório até bom, muito útil. Não estou nem condenando os coringas aqui, fique claro, por sinal. Mas coloca e não contextualiza, né? Não relaciona. Tal visão pode ser vista, né? Esse discurso, o discurso do teórico Foucault, aponta para uma reflexão. Não tem, aí falta aí, só bota só a frase pronta do Sócrates, do Foucault, do Paulo Freire, ou do Chico Mendes, mas coloca aí, não tem, né? Aí, às vezes, não tem retomada, só fica lá bonito para chamar atenção. Textos assim, infelizmente, não conseguem ultrapassar uma boa pontuação na C2, que avalia esse uso inteligente do repertório e sempre, senhores, sempre deve estar relacionado diretamente à proposta. Isso faz toda a diferença. Lembrem-se de usar os recursos coesivos, eu nem preciso dizer quais são eles, a gente já vem batendo desde o início. Ó. Entre os parágrafos e dentro dos parágrafos tem que ter conectivos e pronomes, isso não pode faltar para você. Pelo amor de Jesus Cristo, não esqueça de fazer o rascunho. Aquela folha não está ali à toa, está aqui, né? Isso aqui tinha que fazer, não imprimiram. Né? Não está ali à toa, não é só para você marcar suas ideias. Claro, você pode usar espaço ali no cantinho, mas
O rascunho vai te dar uma previsão de quanto vai ser usado na folha definitiva. Já vi gente, por exemplo, fazer textos muito bons, grandes, né? E aí, às vezes, toma todo o espaço da conclusão, porque ele não teve uma pré-escrita anterior, né? Ele não fez um rascunho, ele simplesmente organizou bem as ideias, mas não teve, não soube, por exemplo, fazer a delimitação de falas para não deixar tão grande a ponto de penalizar outras partes do texto. Porque quando você copia na folha definitiva, não tem mais como apagar para colocar de novo. Isso não vai rolar, acabou. Não teve. Escrever na folha definitiva com a caneta já foi. Infelizmente, não vai rolar mais. Aí vai ficar só aquele texto, às vezes a pessoa faz um texto enorme, gigante, aí faz a conclusão com 2 linhas. Poxa vida, isso não é nem um tamanho para fazer um parágrafo, né? Então, por favor, rascunho e depois na folha definitiva. Inclusive, eu coloquei esse depois aqui, dá um tempinho para o texto descansar, que é o tempo para você fazer a sua prova lá, né? Outra avaliação, as questões objetivas da avaliação, para você conseguir fazer aí uma boa produção textual, beleza? Facilite a vida de quem vai corrigir. Então, escreva de forma legível, né? Se você tem costume, que eu já vi, a gente tem um padrão, começa escrevendo deitado, depois levanta de novo, aí fica mais inclinado, desce para lá de cá, ou então simplesmente dá espaço que dá para colocar prédios de Nova York entre cada palavra, né? Enfim. Então, se você já tem uma certa letra assim um pouco mais singular, né, vou dizer assim, então já começa a ver antes, ó, pô, né, acho que eu vou tentar fazer um parágrafo só, vou só escrever um texto para tentar começar a treinar minha letra aqui, ou para ter noção de como ela vai ficar lá na hora. Porque eu já vi alunos, por exemplo, começa com uma letra grande, depois fica muito pequena, depois fica enorme. E às vezes até o seu emocional diz muito sobre sua letra. Ou não começa a bem na introdução, mas quando o desenvolvimento está ruim, a letra começa a ficar pequena, ficar torta, o A não fecha mais, o O parece um A, né? Porque já começa a expressar ali insatisfação ou a sensação de que não está conseguindo dar conta da prova. Então, por favor, escreva de forma legível e tenta sempre observar se a letra não está ficando assim incomum até mesmo para você, né? E que você já percebe, tendo em vista o seu perfil de escrita, se a pessoa que vai ler, ela vai de fato conseguir entender, beleza? Eu saltei esses 6 aqui, mas não pode esquecer muita atenção com a gramática, senhores. Aqui é ladrona de pontos. Inclusive, a forma como você faz aqui pode penalizar o restante das outras, né? Até no sentido da compreensão do que você quis dizer ali naquele termo que foi mal grafado, que foi mal colocado naquele período justaposto, interrompido, que você acabou fazendo de maneira corriqueira. Erros comuns. Letra maiúscula, onde é lugar para ser minúscula, nomes próprios, períodos interrompidos, iniciados com gerúndio, sem interrompendo a oração subordinada, falhas de ortografia, falhas simples que vocês até conhecem, sabem, mas por às vezes não estar atentos, ou se passar na hora escrevendo, você viu certo, mas no papel não saiu, porque não revisou, porque não teve uma segunda versão, você se passa e acaba sendo, no fim das contas, penalizado. E, por último, lembre-se que a redação é só uma parte da prova do Enem, ela não é toda a prova. Você pode, por exemplo, gastar todo o seu tempo da produção textual, todo o tempo da avaliação do primeiro dia, fazendo a redação, e o resto você deixa na mão de Deus, porque a redação é mais importante. A redação é importante tanto quanto as outras, certo? Você não vai zerar ninguém, a ideia é essa. Mas você precisa se organizar para que você não seja, por exemplo, penalizado na prova de redação, ou perdão, na prova objetiva, porque não conseguiu organizar bem o seu texto. Né? Você gastou tanto tempo fazendo a redação e na hora que foi fazer a prova já tinha tomado tempo, estava realmente cansada, ou inclusive vice-versa, o aluno faz toda a prova objetiva e deixa a redação para fazer no final, faltando 40 minutos. Já não faz nem mais projeto de texto, copia logo de vez, direto na folha definitiva. Casos como esse, infelizmente, estão fadados a tomar pontuações mais baixas, porque não houve preparo, não houve organização de tempo, ok? Estrutura para não esquecer, senhores, não podem deixar de colocar aqui, ó, operadores argumentativos sempre no início dos parágrafos, pelo amor de Jesus Cristo, ok? No último, não pode, já sabe qual é, ele já está batizado, portanto tem que ficar aqui na conclusão. No primeiro aqui, no primeiro desenvolvimento, eu sempre uso a expressão em primeiro lugar, vi no texto, você também ficava falando antes, né? Eu acho que eu gosto de usar esse, mas
o senhor havia dito que não podia, ele não vale mais como operador, então eu faço o quê? Se você quer ainda mantê-lo, então, ó, nesse sentido, vírgula, em primeiro plano, percebe-se x, y, z, você já coloca, né, um conectivo antes para garantir que ali também é uma oportunidade de te avaliar no uso de operadores interparágrafo. Tem que colocar dentro também, Zé? Tem, sim, ó. Nesse sentido, de acordo com x, y, z, essa visão pode ser vista, colocar esses operadores, colocar conectivos, pronomes, uso de preposições ou de intercaladores textuais, como os chamados visto que, uma vez que, posto que, eles são úteis porque auxiliam na hora de dar continuidade à ideia que está sendo desenvolvida no parágrafo. E, claro, sabendo usar, dependendo do sentido. Sempre. Você não vai botar um contudo onde não precisa de uma oposição. Como é que eu vou saber isso, Zé? Você tem que ler, perceber o que você está escrevendo. Se o argumento é negativo e a fala que vem é positiva, então nós temos uma contradição, e assim vice-versa, certo? Observa bem, leia antes. Palavras não estão ali aleatórias, elas têm sentido, elas cumprem uma função. Agora, cabe você, quando estiver lendo o seu texto, perceber isso. Ok? Introdução, para não esquecer o ritinho. O rito básico é, primeiro, você tem a apresentação de repertório, ou frase temática, uma elucidação, depois você tem a contextualização mais tese, e não é a tese de visto que não há o cumprimento dessa garantia. Não é só botar essa frase pronta, não, mas trazer as palavras-chave do tema na introdução, trazer uma articulação boa e, por último, finalizar com o encaminhamento argumentativo pronto, né, que é o diante desse cenário, vírgula, cabe analisar causas, consequências e possível medida, ou um encaminhamento direcionado, chamado enumeração argumentativa. Isso se evidencia não só pelo aumento das coxinhas, mas também pela falta de mesada dos pais dos estudantes. Ponto. Você consegue fazer uma introdução que já dá caminho direcionado para os desenvolvimentos. E esses, por sinal, já conseguem explorar isso, dando caminho para a conclusão que fez o problema, você tem um projeto de texto estratégico. Ok? Parte 2. Claro, não podia esquecer, né? Qual é o seu perfil de escrita? A gente tem perfis e perfis. O aluno escreve de um jeito, outro, né? Eu coloquei aqui 2 personagens que, por sinal, têm sido ícones aí. Ícones não. Têm sido mencionados. Estou gravando aqui. Têm sido mencionados nas avaliações, né? Que é o Rico Melquildes, eu não quero certo o nome desse cara. E o Thiago, né? Thiago Picola, alguma coisa assim. Por que eu coloquei os dois? Nós temos um cara mais explosivo, que gosta de uma bagunça, né? Uma confusão. Inclusive, ele até fala, né, no programa. Eu gosto da baixaria, veja, eu sou subterrâneo. E tem o Thiago, pacíficozão, que teve até uma fala interessante. Eu sou planta, porque a planta, gente, ela tem uma função social na fotossíntese. Ali vai marcar, ele é a nova Dilma do Brasil. Enfim, coloquei os dois por... Você colocou por quê, Zé? Você tem um aluno que é mais empolgado, que escreve, que aquela empolgação começa a escrever, às vezes se atrapalha na hora de organizar o texto na folha definitiva, e aí você tem um parágrafo mais longo, menor, mais ajustado a uma palavra maior do que a outra, então a palavra começa a planar em cima da linha, depois passa dela, desce um pouquinho, e você tem um aluno um pouco, e eu vou comparar com o Thiago, um pouco mais tranquilo, né? Ele já escreve de maneira mais organizada, em alguns momentos até a letra fica um pouco pequena demais, mas depois se equilibra. No fim das contas, cada um tem um perfil. Não quer dizer que você seja um ou outro. Isso eu coloquei para que vocês percebam antes, sempre de escrever ou fazer qualquer prova, que tipo de escrita é comum para vocês. Eu coloquei aqui, obviamente, o que não fazer. Isso aqui é um exemplo de folhas um exemplo de avaliação feita por outros alunos, né? Olha que coisa interessante. O aluno começa, né? Começou certinho aqui, embora você não tenha paragrafação. Eu não sei aqui onde o parágrafo terminou de introdução, nem desenvolvimento, quiçá a conclusão. Mas aqui você tem um espaço, né? Algumas partes ele respira, outras não, né? Dá até para fazer um corredor aqui, fazer uma pintura, né? Uma obra de arte. Casos assim vão ser penalizados? Com certeza. Você tem uma aparência, eu já falei a vocês mais de uma vez. A aparência é a primeira coisa que traz, que choca na hora da correção do texto. O tamanho da letra, a compostura, a forma como o parágrafo for organizado. Aqui você tem a impressão de que estava organizado? Aqui não. Quando começou a montar aqui o texto e simplesmente você começou na parte, terminou, voltou de novo,
não houve ali um controle organizacional, você não tem nem paragrafação direito. Então, a C4 aqui já começa a passar mal nessa avaliação. Aqui tem outro aluno, aquele aluno que se preocupa com a destruição, que acabar a caneta, tem que economizar a caneta, né? Economizar para não acabar, e ele começa a fazer aqui parágrafos curtíssimos, né? Deixa linhas vazias, vai que essa folha depois ele vai pegar de novo para usar para fazer outras redações, né? Para não gastar o dinheiro do governo. Então, ele faz vários parágrafos assim curtos, com linhas vazias, porque ele pensa, talvez, em usar de novo essa mesma folha, esses espaços vazios em outras provas, né? Mas vocês não podem fazer assim. Ó, porque, Zé, primeiro, cada parágrafo comporta ali dentro do espaço de linhas, né, organizado. Aqui, por exemplo, apesar de falho, você tem uma separação coerente. Ele separou aqui, deu o espaçamento que dá marca, o marco do início do primeiro parágrafo. Mas não precisava dessa linha? Não precisava. Ele poderia ter começado aqui, por exemplo, e feito o afastamento da margem. E aqui o pecado maior, né? Você está vendo que esse aluno ele não foi até o final da linha, ele colocou, né? Parou bem na metade, deixou ali interrompido algumas vezes, foi saltando. Isso aqui, inclusive, gente, vou até frisar aqui, deixa eu apagar rápido. Isso aqui não é um período, pelo amor de Deus. Isso aqui é um parágrafo? Eu posso chamar isso de um parágrafo? Não posso, isso aqui não é um parágrafo. Quando eu faço uma coisa dessa, eu estou fazendo o quê? Eu estou contribuindo para ser finalizado na minha C4. Então, eu preciso estar atento para construir um texto que consiga respeitar isso. Uma coisa que pesa muito na hora de fazer isso é a chamada das regras de translineação. Eu coloquei aqui duas, né? Até ressaltei essa segunda, porque ela pesa muito. Primeiro, palavras grafadas com hífen, você repete duas vezes. Por exemplo, aqui, guarda-chuva, né? O hífen vai aparecer aqui. Ô, prof, está chegando no final, então como é que eu faço? Se a palavra está chegando no finalzinho, você vai colocar o hífen aqui e vai repeti-lo de novo. Mas esse caso é apenas com o quê? Com palavras que possuem hífen, porque preciso demarcar na outra linha. Uma vez que a outra linha é o quê? É uma continuidade da anterior. Segundo, uso do hífen não sublinhado. Já vi isso acontecer em muitos textos. Gente, o hífen não é embaixo da linha, viu? Ele é aqui, ó, ele é em cima, do ladinho, perdão. Ele é do lado da palavra. Vou até dar um zoom aqui, para que você não esteja enxergando. Onde? Cadê aqui? Vou apagar. Onde está o hífen aqui, gente? Ó, olha onde está o hífen. Onde está o hífen? Ele está do lado da palavra, tá vendo? K, tracinho, ZA. Não pode fazer de outra forma, nem embaixo, não. Isso aqui está errado, ó. Isso aqui não pode fazer. Inclusive, está até sinalizado aqui, né, o destaque do erro. Quando eu coloco embaixo, quer dizer o quê? Quer dizer qualquer outra coisa, menos um hífen. E a noção que se tem é o quê na hora da correção? Que o aluno não destacou a translineação da palavra. Aí fica aquela palavra aqui solta, ZA, ou SA, porque não é uma continuidade da anterior, né? Alguma coisa que falhou e esse candidato, infelizmente, vai ser penalizado na C1. Esse aqui é o mais comum. Inclusive, até destaquei, porque, oh, meu Deus, dei uma revisada depois, hein? Separação de sílabas do tom, do tom guiado, até para vocês não esquecerem disso, essa gramáticazinha básica, porque pesa, né? Na hora de fazer separação silábica. Observe isso aqui. Água. O aluno vai, chega aqui e coloca, né? A sozinho e o Guá na outra linha. O que está acontecendo aqui, gente? Quando eu leio aqui, mesmo com essa separação, o Guá parece uma nova palavra. Por mais que a separação esteja aqui destacada, como regra geral, você não pode separar a sílaba formada apenas de uma vogal no início ou no término da linha. Então, o que eu devo fazer num caso como esse? Se você não deva colocar a palavra, esse é um caso que, inevitavelmente, você terá que começar na outra linha mesmo e deixar um pouquinho de espaço vazio. Então, como é que eu deveria fazer aqui, Zé? Se a palavra fosse água no meu texto, então, preservação de águas. Ao invés de colocar a água aqui, eu deveria começar a água na outra linha mesmo, inevitavelmente. Se você puder apertar e dar, sem passar da margenzinha, beleza. Mas se você vê que não vai dar, ou vai imprensar muito a ponto de prejudicar a leitura, não faça isso. Certo? Aqui tem outra, de a. Aqui ficou de, aqui ficou. São duas. É uma palavra, uma sílaba e uma outra letra solta na outra linha. Então, assim, são duas formas de expressão aqui sem sentido dentro da frase, uma vez que, pela regra, não se pode fazer esse tipo de translineação. Lembrando que essa regra aqui, ó,
Permanência da sílaba formada por apenas vogal no início ou termo da linha é proibido porque é uma regra geral. Ela não deve ser descumprida. Então, por favor, se você está percebendo que está prestes a chegar ao fim e a palavra que vai ficar uma letra na ponta e a outra na outra linha, você já joga na outra linha mesmo a palavra inteira, é melhor. Ok? Aqui um outro exemplo de como não fazer, né, muito parecido com o outro, né? Que é o caso que eu apresentei há alguns instantes. O aluno faz aqui, deixa esses espaços vazios, né? Vai ver ele queria pintar, fazer uma obra de arte, depois não sei, alguma coisa assim, né? E sem falar no outro fato aqui também, gente, não precisa de título, viu? Deixa eu aqui apagar esse detalhe aqui. O aluno se empolga, quer botar título, tá tudo bem, quer botar título. Não aconselho porque não é obrigatório, não está pedindo, não é exigido. Então, para que você quer colocar? Saiba que se você colocar e não estiver articulado o seu texto, você vai perder ponto na competência 3. Né? Competência 3. Infelizmente, você já vai ser penalizado. Então, se eu sei que eu não preciso, para que eu coloco? Ah, mas eu gosto de botar bonitinho, né? Se eu acho massa, não sei, né? Vai dar uma aumentada na minha nota. Quem te disse isso está mentindo. Não vai aumentar a sua nota em nada. Se for bom, vai, claro. Vai ser parte do texto como um todo. Mas se você também não colocar, não vai lhe prejudicar, porque não é uma necessidade, está lá no edital, inclusive, da prova de redação. Okay? Então, se não precisa, não bote. Nelson, se eu colocar, eu posso colocar frase tema aí mesmo. Por exemplo, o tema é a democratização do acesso à tecnologia nas zonas rurais. Eu posso pegar essa mesma frase e colocar no meu título, a frase tema? Pode, mas se você fizer isso, você já sabe que vai ser penalizado. Você vai perder ponto, né, porque está repetindo as palavras-chave. Então, Zé, o que eu faço? Não coloca. Se você quer colocar título, o título não pode. Vou até chegar mais perto. O título, senhores, não pode ser a mesma frase tema. Faça algo inovador, né? Se você quer usar esse recurso. Embora sugiro para vocês que não façam uso disso. Ok? Então, eu começo sempre por onde dizer, então, se eu não vou usar título, da primeira linha, acabou. E escreve seu texto naturalmente. Aqui tem um exemplo de uma redação bem escrita, por sinal, em que a candidata ela faz uso, né, ela não faz uso do título, começa de forma direta da primeira linha do texto. Vou até dar um zoom para vocês aqui. Olha que massa, olha que letra. Está passando uma corrente de vento aqui, ó, gente. Ó. De vento, com fumaça, tira aqui da rua. Enfim, né? Minha praia aqui, chamada minha casa. Detalhe importante aqui, ó. Olha como essa letra está harmônica. Olha a harmonia dessas letras. Claro, não quer dizer que você seja obrigado a escrever desse padrão. Claudinho tem um jeito, Vanessa, Adriana, Mariana, cada um tem um perfil, né? Mariana que eu citei, mas não quer dizer que seja Mariana, não, porque eu também não vi a letra dela. Viu, Mari? Se você for assistir esse vídeo. Cada um, como a Isabela que está aqui falando, que está nesse texto de exemplo, tem um perfil de escrita. O que é que eu preciso ter? Precisa ter uma grafia, né? Que seja legível, contundente. Nelson, eu gosto de usar letra maiúscula. O que eu faço? Se no seu caso usar letra maiúscula, tenha noção de diferenciar o que é letra maiúscula, letra caixa alta, perdão. Se você costuma usar letra de caixa alta, né, para escrever, chama letra de forma, perdão. A pelo menos atente-se para diferenciar o que é maiúsculo de minúsculo no seu texto, ok? Para não ficar igual. Se você deixar dessa forma, infelizmente, vai ser penalizado, certo? Mas caso você costume fazer a cursiva, como é o exemplo que está aqui na tela, né? Observe como há um equilíbrio. Ela escreveu em cima da linha. Você tem aqui o afastamento inicial, né? Que marca o início do texto. Vocês estão vendo algum título aí? Estão vendo algum título, pessoal? Eu suponho que não, porque ela começou do início, não precisa do título. Se você quiser colocar, como falei, você tem o risco de, por exemplo, acabar sendo uma arma contra você mesmo, caso não seja usado no texto, não seja retomado. Mas aqui ela fez isso do início do texto, começou da linha 1. Fez, apresentou. Observe que ela não ultrapassou aqui, senhores. Não ultrapassou essa margem, tá vendo? E não pode. Nada, o que passar dessa linha aqui, gente, não vai ser lido, ok? Não vai ser considerado para correção, porque não deve ser feito dessa forma. Pelo amor de Deus, atente-se para isso, certo? Equilíbrio da letra. Por exemplo, aqui terminou a introdução. Natural que fique um espaço vazio, porque a partir da linha 9, ela vai iniciar o desenvolvimento 1, que já começa com o quê? Ela colocou aqui em primeiro plano essa redação de 2000 e mecanismos, isso aqui foi 2011. Não, perdão. Foi 2019, parece. 2019, se eu não me engano.
Então, ela usou aqui em primeiro plano, que na época era considerado um operador argumentativo. Hoje, não mais. Né? Que seria, nesse sentido, em primeiro plano, o sistema econômico capitalista corrobora o problema X, Y, Z, certo? Mas aqui ela faz aqui a separação, observe que tem um espaçozinho que marca o início do desenvolvimento 1 e finaliza aqui. O restante do texto não está aqui, eu só coloquei essas duas partes, mas ele segue o mesmo ritmo. Olha que há um equilíbrio do tamanho da altura das letras, né, dessa candidata, um equilíbrio do tamanho. Olha, você tem o equilíbrio dos espaços, não tem espaços vazios enormes, como a gente já viu, alguns textos dá para botar prédios do New York, né? Parece Hong Kong, dá até para fazer brincar de kart, não? Dirigir um pouco ali, aquele candidato que quer fazer Fórmula 1 no texto, para o professor brincar um pouquinho, né? Se divertir. Não precisa, não tem nada disso. É um texto equilibrado, harmonioso, e que demonstra que a candidata, de fato, ela tem noção, uma noção desenvolvida de organização de escrita manuscrita feita à mão, certo? Para não esquecer, lembre-se, esquema textual, né, como vocês já usaram antes e conhecem, né, aqueles conectivos que fazem parte da estrutura padrão, eles não são um padrão a ser seguido, obrigatórios, né? Vou passar uma moto aqui não. Entende-se, claro, que há, de fato, em alguns momentos, que você tenha que trocar, porque o tema precisa ou exige isso de você, certo? Mas o que eu devo, então, é seguir esse conselho da tia Carminha, que está aqui dando um oi para a gente, né, nessa aula. Você deve ter noção de, pelo menos, um padrão de organização na sua cabeça, né? Eu já sei mais ou menos que tipo de introdução eu vou usar, já sei que o contudo se ajusta para temas assim, ou contudo não, a expressão nesse sentido é, é necessário analisar isso, x, y, z, esse tema eu acho que é Constituição, né? Ter noção tanto da estrutura do ponto de vista do repertório mais indicado, alguns repertórios mais transversais, eles podem ser úteis, como também dos recursos coesivos, né? Em alguns momentos você vai ter textos que você vai precisar fazer uso do encaminhamento argumentativo pronto, em outros você pode, por exemplo, evidenciar os elementos da proposta, porque notoriamente algo que você calcula, gente, eu posso aparecer aqui na minha vista de casa, aqui no Fernando de Noronha, é absurdo, né? Você pode fazer essa organização, essa gestão estratégica da sua estrutura. Ela não é um padrão obrigatório para Fernanda, Adriana, Claudinho, Vanessa, né? Cada um de vocês vão ajustar tendo em vista, claro, e sempre o perfil de escrita que você comumente usa. Claro que você não vai lembrar daquilo que você não pratica e não usa, né? Então, por mais que eu esteja dizendo aqui, usa conectivo, operador, presta atenção, criatura, a pessoa nunca bota. Então, infelizmente, na hora da prova do Enem, ela também não vai lembrar de fazer isso. É uma pena, né? Enfim, e por sinal, para terminar, senhores, lembre-se, senhores, Deus, né, Deus minúsculo aqui, mora nos detalhes, crianças. Vocês não podem esquecer disso. Presta atenção nas palavras, quem é o sujeito vítima do tema, o que o comando da proposta pede, transforma em pergunta se você tiver com dúvida, né? Para entender melhor, marca os textos motivadores, lê melhor criticamente os gráficos, presta atenção no que você já sabe, que você já conhece sobre o tema, para você não perder tempo imaginando, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não lembro. Ou eu vi uma reportagem do repórter investigando sobre isso, mas eu não lembro que reportagem. Você não vai lembrar daquilo que você nem ao menos compreendeu que precisa ser usado, certo? Deus mora nos detalhes. Infelizmente, senhores, o falso Deus também. E o que é esse falso Deus? É aqueles momentos em que você está indo pelo caminho, mas na verdade é outro. E você só se dá conta quando está no final do texto, quando terminou a prova, que você, meu Deus, eu não prestei atenção, aquela parte falou aquilo, e aí só vem choro depois, certo? No mais é isso, prestem atenção, leiam, acredito em vocês, crianças, o professor nunca, jamais sabe que tem sido difícil, mas está aqui confiante, não só para o simulado, mas também com uma avaliação do Enem que vocês vão fazer, caso estejam assistindo esse vídeo em outro momento, né? Ou antes da prova. Se guardem emocionalmente para essa avaliação, ou para qualquer prova que vocês venham a fazer, porque inteligência emocional e controle faz toda a diferença. Já vi muitas pessoas, no final das contas, prestes a fazer a prova, desabar, ter alguma crise de ansiedade e acabar ver todo o projeto de planejamento de fazer uma boa prova e ir por água abaixo. Seja você
né? Eu tenho certeza que capacidade você tem para isso, até porque eu tenho um time barril, que é esse timezão meu do terceiro. Beijo no coração, crianças.